Olá! Damos as boas-vindas à série Territórios Educativos para a Justiça Climática. Nela, o programa Educação e Território vai dialogar sobre temas fundamentais no âmbito da agenda dos territórios educativos e do enfrentamento à crise climática. O tema de hoje, gente, é direito à cidade. O direito à cidade, ele nomeia, esse direito de todos de viver em cidades, vilas, assentamentos que sejam justos, inclusivos, seguros e sustentáveis. Só que a crise no clima e essa ocorrência cada vez maior de eventos climáticos extremos é uma grave ameaça a esse direito. Tem uma estimativa de que 90% dos municípios brasileiros tenham alguma área sobre risco climático e os efeitos, já são sentidos ali no dia a dia das cidades, por todos nós, Tem uma maior ocorrência de deslizamentos, enchentes e ondas de calor. Para dialogar hoje sobre justiça climática e direito à cidade, convidamos Kelly Agopian, do Instituto Polis. Seja bem-vinda, Kelly. Gente, a Kelly é pós-doutoranda no Centro de Síntese USP, Cidades Globais, do Instituto de Estudos Avançados da USP, com pesquisa sobre gênero e direito à cidade. Ela também é doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da mesma universidade, com período sanduíche na Universidade Autônoma do México, onde ela estudou políticas públicas sobre direito à cidade na América Latina. E ela também é assessora de projetos no Instituto Polis e integra a equipe de apoio da Plataforma Global pelo Direito à Cidade, que mobiliza, projetos sobre justiça climática e direito à cidade. Bem-vinda, Kelly, muito obrigada novamente pela sua participação. Obrigada, é um prazer estar aqui. Legal. Antes da gente começar a rodada de perguntas, eu vou fazer uma breve audiodescrição para acessibilidade, vou pedir para você fazer o mesmo, e aí a gente segue, tudo bem? Beleza. Meu nome é Tori Helena, eu sou uma mulher amarela de ascendência japonesa, estou usando uma camisa listrada, estou com o cabelo trançado hoje de cores malucas, batom marrom, e atrás de mim tem uma plantinha pendurada na janela. Sou a Kelly, sou uma mulher também amarela, mestiça, de japonês com armênio. Tenho um cabelo preto curto, tô vestindo uma blusa preta com alguns detalhes, alguns desenhos, e atrás de mim tem uma estante com livros, muitos livros. Sucesso! Então vamos lá, gente. Kelly, a Unicef declarou, que a crise climática é também uma crise dos direitos das crianças e dos adolescentes, Para você, a crise climática é uma crise do direito à cidade? Bom, eu acho que a climática, na verdade, ela é uma crise de todo o nosso modo de vida, né, enquanto sociedade. É uma crise desse sistema, né, de produção, de consumo exacerbado. É uma crise de como a gente tem se relacionado enquanto sociedade, mas também enquanto sociedade com a natureza, que, na verdade, né, é o ecossistema que nos acolheu, não ao contrário. Então, sim, eu acho que a crise climática ela é uma consequência, né, da combinação de diversas crises estruturais, crises que dizem respeito a variáveis de gênero, classe, raça, território, e também acho que a constante violação do direito à cidade se relaciona com isso, né? A gente não ter a realização do direito à cidade contribui para o aprofundamento das mudanças climáticas, ao mesmo tempo o não direito à cidade também acaba resultando no maior impacto, né, dos efeitos adversos do clima para os grupos mais vulnerabilizados, e que acaba gerando ainda mais obstáculos para a realização desse direito. Então, é uma via de mão dupla, né? Não ter o direito à cidade contribui ainda mais com as mudanças climáticas, ao mesmo tempo que os efeitos cada vez mais constantes das mudanças climáticas também são um fator que trazem um obstáculo muito importante para a realização desse direito. Perfeito. Eu falei um pouco ali na apresentação, mas queria que você me ajudasse a descrever melhor o que seria esse direito à cidade, o que é direito à cidade, para quem nunca ouviu falar sobre isso, e o que ele tem a ver com a justiça climática, por favor. Bom, o direito à cidade, acho que é importante dizer que a gente não tem uma definição única e consensuada, né, sobre o que é o direito à cidade. Então,
se a gente for na raiz, né, da origem do conceito, ela vem do fim da década de 60, é um conceito cunhado pelo sociólogo francês Henri Lefebvre, e vem muito num contexto de uma Paris que esse sociólogo estava vivenciando e que ele estava jogando luz à crítica de que a cidade estava passando por processo de aburguesamento, né, a expulsão do proletariado da cidade mesmo e mudanças muito estruturais de ordem, né, social, econômica, política na cidade. Isso, né, do viés mais conceitual, né, mais teórico. Esse conceito começa a ser mobilizado, né, para fora da França, então há um intercâmbio, né, das academias francesas com outras academias, esse conceito chega à América Latina e também começa a ser traduzido, reinterpretado pela sociedade civil. E aqui no Brasil, né, ele é um conceito que vem muito em diálogo, né, com as diferentes demandas sociais urbanas que os movimentos urbanos já estavam se mobilizando para, né, e isso ganha ainda mais força com o processo de constituinte no fim da década de 80, com o movimento pela reforma urbana, que acaba, né, sendo bem sucedido com a incorporação do artigo sobre a política urbana na nossa Constituição. E aí o direito à cidade, o Polis, o Instituto Polis, historicamente é uma organização que vem mobilizando, né, esse direito nos seus quase 40 anos de história, e que, enfim, a gente tem uma percepção de que o direito à cidade ele só consegue ser realizado a partir do alcance, né, da justiça territorial, da justiça socioambiental e climática e da justiça de gênero, racial, LGBTQIAPN+. O direito à cidade, ele pode incorporar, então, diferentes demandas sociais, e talvez esse seja, né, um dos seus grandes pontos fortes, né, conseguir em uma só demanda reunir diferentes demandas que conseguem dialogar e conseguem ter uma aproximação, né, com diferentes atores do campo urbano, e, inclusive, é isso, diferentes organizações acabam tendo diferentes interpretações do que é o direito à cidade, mas eu acho que, né, sintetizando justamente, como a gente consegue garantir cidades justas para todos os grupos sociais e populacionais, uma cidade sem discriminação, uma cidade com participação social, né, que reforça a democracia participativa, uma cidade sustentável, uma cidade que consiga garantir que quem transita e quem reside nela consiga se apropriar dos seus espaços, modificar os seus espaços, transformar os seus espaços e ter os seus direitos garantidos nesse espaço urbano. E aí, né, como a gente relaciona essa discussão no direito à cidade à justiça climática? O que a gente começou a perceber é que existia um distanciamento, né, no debate, na discussão sobre justiça climática com a questão do território e com a questão urbana. E o que o Instituto Polis e a Plataforma Global pelo Direito à Cidade, que é uma rede de articulação de organizações da sociedade civil global, que o Instituto Polis, junto com a Coalizão Internacional pelo Habitat, vem animando, vem coordenando nos últimos 10 anos, é tentar mobilizar essa visão de justiça climática a partir do direito à cidade, o que significa, antes de tudo, né, em primeiro lugar, que toda ação climática ela tem que ser baseada em direitos humanos, ela não pode violar direitos humanos com essa justificativa de que com essa justificativa, né, climática ambiental. Não existe, né, uma ação de justiça climática que viole direitos humanos. Um segundo ponto que o direito à cidade, acho que vem trazendo de contribuição para esse debate climático, é justamente esse enfoque no contexto territorial. É como a gente tem que pensar, quando a gente observa, analisa os efeitos adversos da justiça climática, que esses efeitos eles têm um impacto
diferenciado no contexto dos territórios. Alguns territórios sofrem mais impacto do que outros, e que essa dimensão territorial ela está muito interseccionada também com outras dimensões, né, de gênero, raça, classe. Então, quando a gente vê os grandes impactos do clima, todas as cidades e todos os territórios sofrem de alguma forma, mas esse impacto ele é sentido de formas diferenciadas e muitas vezes desiguais em territórios específicos. Então, a dimensão do território ela é importante para a gente ter uma análise mais profunda e mais, né, condizente com, de fato, a realidade, e pensar em soluções que consigam responder a essas desigualdades que já existem previamente aos efeitos do clima. Um terceiro ponto que o direito à cidade também contribui com essa discussão de justiça climática é a dimensão da participação, né? Como a gente tem que pensar também na ação climática a partir, né, das comunidades, e aqui também, inclusive, levando em consideração os saberes, os conhecimentos que já são desenvolvidos, né, de baixo para cima, como que a gente consegue valorizar, reforçar, consolidar esses conhecimentos e essas práticas desde o território, e como realmente a sociedade civil tem que estar envolvida em todas as etapas, em todo o processo, né, de ação climática, para justamente essa ação climática ela ser mais justa e também eficiente. Além disso, um outro ponto que também o direito à cidade discute bastante a questão da cidadania inclusiva, né? Como esses processos, né, do fazer da política pública urbana tem que levar em consideração diferentes públicos, inclusive aqueles que historicamente não se encaixam, entre muitas aspas, na noção de cidadania, né? Que muitas vezes está associada a uma questão de nascimento, né, geográfico, ou uma questão também de parâmetros da legislação, né? Então, por exemplo, como a gente consegue garantir que que crianças e adolescentes que, em tese, ainda não têm a idade, por exemplo, de participar ativamente da política por meio do voto, também sejam incluídas e tenham suas vozes ouvidas e sejam consideradas sujeitas de direito nesse processo da construção da política climática. Então, isso é garantir uma cidadania inclusiva. É entender que também são considerados grupos também são consideradas cidadãs e que têm que participar desses processos de tomada de decisão que influenciam suas vidas diretamente. Um outro ponto também central para o direito à cidade, nessa intersecção com a justiça climática, é o direito à moradia. O direito à moradia também como uma estratégia de mitigação e de adaptação climática, entendendo que sim, quando as pessoas têm direito à moradia adequada, elas vão estar mais adaptadas para esses efeitos adversos do clima, e que, inclusive, o direito à moradia, um planejamento urbano adequado, também pode ser um grande contribuidor para a redução, né, da emissão de gases do efeito estufa. Então, o direito à moradia adequada faz parte, é fundamental para a garantia da justiça climática. E, por fim, dizer que a gente está falando de direito à cidade, que normalmente gera-se um pouco de dúvida, né? Estou falando de direito à cidade, então quer dizer que é só direito à cidade das pessoas que vivem na cidade? A gente está excluindo o contexto rural? E, na verdade, não, né? O que a gente está querendo dizer, o que a gente está querendo reforçar quando a gente fala do direito à cidade, pelo menos a partir da perspectiva do Polis e da plataforma global, é que a gente tem que justamente fortalecer a conexão que existe, né, entre o contexto urbano e rural, até porque não dá para a gente fazer uma separação em caixas, né, existe uma simbiose, né, entre o contexto urbano e rural, e a gente sabe que o contexto urbano é altamente dependente, né, do que o contexto rural traz para a cidade. Então, como a gente consegue fortalecer esses laços, mostrar que há uma interdependência, e isso também está muito vinculado como as cidades também têm que ter um modelo de urbanização que seja ambientalmente sustentável, né? Então, acho que são um pouco esses os componentes que o direito à cidade traz para essa perspectiva da justiça climática.
Perfeito, deu aula agora aqui sobre direito à cidade, justiça climática. Agradeço bastante, porque eu acho que fica mais nítido, né, para as pessoas, porque às vezes fica um conceito ali muito na teoria e você conseguiu conectar ali com coisas da vida real, do cotidiano. Maravilha. Eu também ia te perguntar, Kelly, né? O Instituto Polis ele recomenda que o direito à cidade seja justamente um dos marcos ali de referenciais para orientar essa ação climática que busque a equidade, né? Que seja equitativa. Como pensar o direito à cidade ajuda a criar e fortalecer territórios educativos que estejam preparados, né, para um cotidiano e também para um futuro de clima extremo, que é o que, infelizmente, muitos de nós vamos viver aí nos próximos anos. Bom, eu acho que, trazendo acho que já essa discussão, acho que retomando essa discussão que eu trouxe há pouco, né, sobre essas bases até mais conceituais, teóricas, que conectam, né, o direito à cidade, a justiça climática. Inclusive, também fica aqui o convite para que vocês acessem, né, como outra fonte de material, tanto o documento temático que foi produzido pela Plataforma Global pelo Direito à Cidade, que chama Direito à Cidade, Caminhos para a Justiça Climática, que traz um pouco dessa discussão que eu coloquei há pouco, e um glossário das mudanças climáticas que tenta analisar os principais aspectos, temas e conceitos das mudanças climáticas a partir desse olhar territorial, a partir desse olhar do direito à cidade. São dois documentos de apoio que são bem interessantes e que, de alguma forma, eu acho que ajudam a responder também essa pergunta que você traz, como o direito à cidade ajuda a fortalecer territórios para um futuro, né, acho que menos catastrófico, né, em relação ao clima. E aí, talvez para ilustrar um pouco disso, acho que é importante trazer exemplos ainda mais concretos, né? Então, quando a gente tenta usar o direito à cidade para mobilizar, fortalecer os territórios, a gente está falando, então, novamente, que a ação climática ela tem que ser centrada nos territórios e comunidades, ela tem que ser pensada de baixo para cima, não existe uma ação climática que seja pensada de cima para baixo e que de fato consiga ser eficiente, que consiga abranger as demandas e necessidades dos territórios e dos grupos mais vulnerabilizados. É necessário escutar, estar nesses territórios e entender quais são as melhores estratégias que atendem a essas demandas. Ou seja, a gente tem falado muito de valorização das tecnologias sociais, que já estão sendo desenvolvidas nessas comunidades. Muitas vezes estão sendo desenvolvidas por uma questão mesmo de necessidade, né? Não é por conta de apoio do poder público, justamente ao contrário. A ausência dessas políticas públicas acaba impulsionando o desenvolvimento dessas tecnologias sociais e que respondem de uma forma muito mais eficiente às demandas desses territórios, e lembrando que territórios no plural, né? A gente tem uma diversidade de territórios, não dá para a gente também homogeneizar os territórios mais vulnerabilizados, como se fossem todos iguais, se existisse uma receita, né, uma resposta única para as demandas climáticas desses territórios. E aí um exemplo disso também, que o Instituto Polis vem apoiando e liderando junto com os movimentos de moradia aqui em São Paulo, é o coletivo de energia solar Leste 1, em que a gente tenta mostrar como é importante a comunidade estar envolvida nesse processo de transição justa e popular, e como uma iniciativa como essa, que por meio da instalação de placas solares e o envolvimento dos conjuntos habitacionais de moradia popular, se engajando nesse processo dessa instalação, sabendo a importância do uso de energia solar, de uma energia renovável, e sendo autossuficiente, ainda não autossuficiente, mas no processo de conseguir ser a mais autossuficiente em relação ao acesso à energia, como isso, né, contribui tanto para a mitigação quanto para a adaptação climática, tornando, né, esses territórios menos vulneráveis, menos vulneráveis a esses efeitos do clima, porque a gente sabe que cada vez mais o acesso à energia que já é cara, que já onera grande parte, né, da renda das famílias, sobretudo, né, as mais vulnerabilizadas,
cada vez a gente vai ter mais choques climáticos, então a produção de energia pode ser também prejudicada com isso, e essa não autonomia energética, com certeza, vai ser muito mais onerosa e vai impactar de forma muito mais profunda, né, quem já tem menos acesso e menos condições de pagar pela energia. Então, esse projeto busca realmente ser um coletivo, né, uma construção coletiva e de construção com as comunidades, né, dessas micro-usinas solares, nos próprios conjuntos habitacionais, que acabam reduzindo muito, né, o custo da energia, principalmente porque acaba consegue praticamente já prover toda a energia nos espaços comuns desses conjuntos habitacionais. Então, isso de uma forma muito interessante, muito democrática, né, um processo muito de democratização do acesso à energia, também contribui para o combate à pobreza energética, que é uma questão que ainda está muito em voga aqui no Brasil, né. O segundo ponto, que eu acho que também a mobilização do direito à cidade vem conseguindo concretizar nesse fortalecimento nos territórios, e que está muito conectada com essa questão, né, da centralidade dos territórios, das comunidades nessa resposta ao clima, é essa governança climática participativa. Então, pensar que todos os planos, né, de ação climática, de adaptação e mitigação, tem que ser construídos de forma colaborativa e que devem existir canais de participação que são, de fato, acessíveis, e levando em consideração que o tema das mudanças climáticas ainda é um tema muito técnico e que muitas vezes os jargões do clima ainda não conseguem ser traduzidos, né, para uma linguagem mais acessível, que todo mundo que não é dessa área consiga entender o que a gente está, o que tem sido debatido, né, nesses espaços de negociação e nesses espaços de planejamento da política climática. Então, pensar um pouco também nessa questão do acesso à informação, e que isso é um dos pilares, né, dessa governança climática participativa. E também o que a gente tem conectado a tudo isso, que o Instituto Polis também vem chamando muita atenção, é a importância da elaboração de planos comunitários de gestão de risco, né, tendo em vista também a incidência cada vez mais intensa, né, desses eventos climáticos, como que as comunidades conseguem estar melhor adaptadas e conseguir lidar melhor com essas crises, com essas situações que vão acabar acontecendo com mais frequência. A gente tem atuado em 2 comunidades tradicionais, no município de Paraty, no Rio de Janeiro, uma comunidade caiçara, em Ponta Negra, e uma aldeia indígena, em Taximirim, ainda que não sejam, né, áreas específicas urbanas, eu acho que a metodologia, né, de produção, de elaboração de planos comunitários de gestão de riscos, eu acho que traduz de uma forma muito interessante o que a gente quer dizer com governança climática participativa, e também uma metodologia que pode ser replicada para outros territórios, colocando, né, as comunidades no centro, e a partir dessa perspectiva da garantia dos direitos humanos desses grupos mais vulnerabilizados, impactados por mudanças climáticas. Acho legal. Acho que você trouxe ali 2 exemplos absolutamente fantásticos, né, que ajudou a concretizar um pouco essa discussão. E pensando um pouco nisso também que você falou da necessidade do acesso à informação e da gente traduzir os jargões e ir aproximando todo mundo, né, todas as pessoas desses temas, eu queria te perguntar de um termo novo para um problema antigo, que é o racismo ambiental, né? É um termo que ficou em voga, acho que nos últimos 5, 6 anos, as pessoas estão
falando bastante dele, né? Teve até uma fala da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, no ano passado, que viralizou. Ainda tem muita desinformação em torno do tema, né? Mas o racismo ambiental ajuda a explicar um pouco as situações de desigualdades, né? Que a gente vê nas cidades no Brasil, em que as populações negras, indígenas, periféricas são as mais prejudicadas na prática, né? Pelas situações de clima extremo, né? Me ajuda, Karen, me ajuda a responder um pouco como que o racismo ambiental se articula, né, com essa justiça climática. O que significa esse termo e como que ele se articula com a justiça climática? Bom, ainda que eu acho que o termo tenha ganhado, né, mais destaque nos últimos anos, uma maior circulação na opinião pública, ele vem muito conectado a um debate que já existe sobre justamente esses impactos diferenciados, né, das questões ambientais. Nos Estados Unidos, esse debate surge já na década de 80, e surge justamente a partir, né, da reivindicação das comunidades racializadas norte-americanas, que se viam sofrendo impactos desproporcionais e diretos da poluição das indústrias, né? E aí a gente pode, bom, ainda que seja, né, um debate quase que já antigo, já tem aí algumas décadas, a gente pode, inclusive, pensar, né, nessa mesma situação, né, da poluição e os impactos diferenciados nos diferentes grupos populacionais aqui em São Paulo. Se a gente for ver atualmente, tem acontecido um debate sobre a instalação de um incinerador de lixo na região de São Mateus, que fica no extremo leste da cidade de São Paulo, que tem sido colocada como uma solução, entre muitas aspas, para a gestão de resíduos da cidade, mas que na verdade é uma solução que não é uma solução de verdade, né? Ela é altamente poluente e ela afeta diretamente a população de baixa renda que vive, né, nessa região, que é majoritariamente negra e parda. Então, esse, né, acho que é um exemplo de que a gente continua sofrendo com as mesmas questões que o debate de racismo ambiental na década de 80 tentava colocar lá no contexto dos Estados Unidos, mas que a gente consegue transpor para a nossa realidade atual, porque se trata, né, de uma questão que é estrutural, né, que é esse racismo. E aí, então, o que é o racismo climático, né, e ambiental, e agora, antes ambiental, que era apenas ambiental, e agora a gente também traz para a questão das mudanças climáticas, esse pressuposto, né, essa afirmação de que os efeitos adversos climáticas afetam todas as pessoas, mas afetam as pessoas de formas diferenciadas e muitas vezes desiguais, né? E que, ou seja, os impactos ambientais, eles são socialmente construídos, né? As vulnerabilidades climáticas, elas, na verdade, são resultado de uma intersecção de marcadores de raça, classe e gênero, né? E isso acho que fica muito evidente quando a gente traz um exemplo concreto. O próprio Instituto Polis fez um estudo sobre racismo ambiental em 3 cidades brasileiras, Belém, São Paulo e Recife, e nos 3 casos, constatou-se que os territórios com maior risco geológico e hidrológico, ou seja, risco de deslizamento de terra geológico e o hidrológico de ocorrência de enchentes, são os territórios em que há predominância de famílias de baixa renda, e também territórios menos dotados de infraestrutura e de serviços ambientais básicos, são territórios que concentram populações majoritariamente pretas e pardas, assim como também são territórios em que há maior concentração de homicídios chefiados por mulheres. Então, a gente vê que todos esses aspectos aparecerem junto, justamente nos territórios com maior zonas com maior probabilidade de ocorrência desses riscos que estão vinculados à questão climática, não é uma coincidência, né? É uma demonstração de que o racismo climático e ambiental se reproduz
nos territórios urbanos mais vulnerabilizados, com maior incidência de população negra, com domicílios de baixa renda chefiados por mulheres. Então, a gente tem essa intersecção clara, né, de raça, classe, gênero, território, e aí, então, a gente consegue concluir, né, que a gente nunca vai conseguir alcançar a justiça ambiental climática se a gente também, concomitantemente, não atuar para alcançar a justiça social, racial, territorial e de gênero, né? Os dois esforços têm que andar juntos, porque os impactos ambientais das mudanças climáticas dizem respeito, né, às desigualdades sociais de gênero, de território, de raça. Então, tá uma coisa muito vinculada na outra. Não é só uma questão de clima meramente, mas é uma questão intrinsecamente social, econômica e política. Perfeito. Você falou, né, citou Belém, então vamos viajar para lá, metaforicamente agora nesse momento, e falar um pouco sobre a COP30, né, que está marcada para novembro desse ano, vai acontecer lá em Belém, capital do Pará, e que deve mobilizar, ou essa expectativa, né, que mobilize um pouco os olhares para essa questão climática no Brasil, com o Brasil no centro, né, como país sede, enfim. E na sua análise, na sua opinião, né, como que o direito à cidade pode contribuir para essas discussões e debates que vão acontecer nessa alta cúpula do clima que a gente vai receber em novembro? Bom, acho que é uma pergunta bem interessante, porque ela é muito atual, né? E acho que tem mobilizado o interesse e a curiosidade de muita gente que até então ainda se via muito distante, né, desse debate sobre mudanças climáticas, negociação internacional do clima, a governança global do clima. Então, acho que é muito importante porque isso acontecer no Brasil depois de alguns bons anos, né, ocorrendo em países altamente poluidores, com sua base energética em combustíveis fósseis, países que, no geral, não têm uma tradição, né, de democracia e de abertura à participação social. Então, acho que também gerou uma grande expectativa, né, a realização dessa COP aqui no Brasil. E acho que, enfim, a gente pode, inclusive, olhar para a realização dessa COP, então, a partir dessa perspectiva, um pouco de esperança, de que por ser uma COP num país um pouco mais aberto e em relação à participação, e que tem sido mais progressista em relação aos anteriores para a questão climática, de que essa COP realmente poderá, né, ter resultados de grande impacto, né? Mas o que a gente ainda tem visto é que esse contexto de governança global do clima ainda é muito, primeiro, nichado. Então, existe, né, acho que organizações que já têm participado desses espaços há mais tempo e que sabe, né, como de fato estar nesses espaços e incidir nesses espaços. Ainda, né, espaços dessas organizações intergovernamentais internacionais têm participação social limitada. Então, é uma questão mesmo da governança institucional, né, dessas organizações. Então, por exemplo, para participar da COP, é necessário ter uma acreditação, um credenciamento da UNFCCC, que é, né, a Convenção Quadro da ONU para as Mudanças Climáticas, que dá, né, esse credenciamento, e hoje em dia já é um processo muito longo e muito complexo, né? Então, a gente tem visto que tem sido um processo de mais de 2 anos para conseguir esse credenciamento. Então, não é fácil, né, estar nesse espaço oficial da ONU e conseguir participar. Além disso, nós, né, do Instituto Polis, a partir dessa perspectiva do urbano, né, a gente tem estado na COP nos últimos anos, mas ainda também
tentando entender, né, qual que é o espaço que de fato a gente tem para incidência em política, né, dentro dessa conferência. E na Plataforma Global pelo Direito à Cidade, né, muitas das organizações que integram a nossa plataforma, vai ser a primeira vez que vai participar de uma COP, e a gente ainda está tentando realmente entender qual que é o espaço que a gente quer, que a gente consegue, né, alcançar dentro de uma conferência como essa, e que, de fato, o que a gente quer mobilizar de esforços, né? O que o Polis e a plataforma tem tentado, então, trazer é que nosso primeiro objetivo é tentar pautar a importância da questão urbana e territorial para essas discussões de mudança climática. Então, você mesmo citou, né, na sua apresentação, como a população urbana está muito exposta, né, a desastres climáticos, aos riscos climáticos. No Brasil, essa porcentagem é até superior, mas em nível global, 64% da população urbana apresenta um nível alto, na verdade, de exposição aos desastres climáticos. Ao mesmo tempo em que são também as cidades, né, responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. 70% da emissão de gases de efeito estufa globais sentidas nos centros urbanos, né, nas cidades. E as cidades também são um foco de consumo de energia global. 75% da energia global é consumida nas cidades. Então, se por um lado a gente tem cidades que contribuem fortemente e diretamente para as mudanças climáticas, por outro, também é o espaço em que sua população tem sido cada vez mais afetada e muitas vezes de forma catastrófica pelos efeitos das mudanças climáticas. Então, isso já é um ponto de partida, né, do porquê que a gente tem que trazer a questão urbana. E segundo, né, eu acho que a principal também questão que a gente quer pautar é que os pontos que eu já trouxe anteriormente, que toda ação climática, essa que tem sido discutida com essas lideranças dos países, nessas cúpulas de alto nível, ela tem que considerar, né, essas dimensões de direitos humanos, em primeiro lugar, e também essa questão da participação das comunidades, né, desse formato que seja o mais participativo possível, porque não adianta, né, fazer uma negociação sem pensar, né, em como essa negociação vai ter impactos, né, no nível local, como é que vai chegar, né, essas definições, né, na alta cúpula, como é que ela chega nos territórios. E o que a gente tem também tentado pautar nessa discussão da COP, ainda que já tenha existido, né, nas últimas COPs, alguns dias temáticos para a discussão do urbano, para a discussão da cidade, a gente acha que falta, né, um debate mais qualificado, né, sobre como as desigualdades desses processos de urbanização, né, do próprio planejamento urbano precisa ser mais sustentável e que a gente precisa mudar justamente essa lógica de urbanização que ainda é pautado, né, por padrões de construção, de moradia muito desiguais, que implicam em padrões de mobilidade altamente poluentes, né, grandes deslocamentos pela cidade, uma gestão de resíduos que é inapropriada, muito ainda no Brasil pautada, né, nos aterros sanitários, que também são locos de produção de alto índices de emissão de metano. Então, a gente tem todo um planejamento urbano que precisa ser, a lógica desse planejamento urbano precisa ser pautada a partir de outras diretrizes, né? E que a gente sabe que ainda é muito captado por interesses privados, ao invés do cumprimento do que a gente chama de função social, né, da cidade e da propriedade urbana. Então, é necessário mesmo essa mudança estrutural de colocar as pessoas e as comunidades no centro, né, do debate. E é um pouco isso que a gente vai tentar trazer na discussão dessa COP, mas entendendo, né, que há uma limitação dos espaços de participação, dos espaços de incidência nessa conferência, sobretudo nos espaços oficiais, que a gente chama de zona azul,
da COP, e que também a gente deve considerar que vão existir espaços paralelos de incidência que vão ser importantes, por exemplo, a dos povos, que tem sido mobilizada pelos movimentos sociais, para ser, né, uma cúpula que vai acontecer ao mesmo tempo que a COP, mas trazendo, né, a perspectiva e as demandas e os debates da sociedade civil. Então, como conseguir garantir que, né, esse debate da sociedade civil também alcance, né, o debate oficial. E eu acho que também parte dessa incidência ao longo da COP, aproveitar esse momento, né, que vai ter todos os olhares do mundo, né, para Belém, tentar colocar em evidência e questionar, né, o que tem sido considerado como soluções, né, para a crise climática, que no geral são muito simplistas e que não provocam, né, que não buscam provocar de fato mudanças que devem ser estruturais, né, e que devem levar em consideração as dimensões sociais. Então, a gente tem que questionar essas soluções, essas falsas soluções verdes, que normalmente são colocadas como soluções, também no contexto urbano, e problematizar a estrutura, né, de uma forma geral. Acho que é isso. Maravilha, acho que a gente fez ali um panorama, né, sobre tudo que está envolvido na COP, realmente. Vamos ver em novembro como vai ser, mas as expectativas são altas, né, Kelly? Beleza. E para a gente terminar olhando um pouco para frente, olhando para o futuro, olhando para essa questão das novas gerações, você já falou em algum momento aqui na nossa conversa sobre essa importância, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte: que o direito à cidade ele convoca todos nós que estamos aqui agora, né, a pensar nisso, mas também ele inclui as novas gerações, as crianças, os adolescentes e os jovens. Na sua opinião, como que essa participação, né, juvenil e infantil contribui para que a gente tenha um território educativo mais preparado também para o agravamento do clima? Bom, eu acho que atualmente já assim o que a gente vê da consciência, né, da nossa juventude, das nossas crianças e adolescentes em relação às mudanças climáticas já é muito diferente do que a gente tinha, né, há algumas décadas, né, quando eu era criança, quando eu era adolescente, a gente não tinha essa dimensão, né. E eu acho que isso por um lado, tem sido acelerado, porque os próprios efeitos adversos, né, das mudanças climáticas têm sido cada vez mais intensos e acelerados. Então, eu acho que hoje em dia é impossível você ser negacionista de que não existe mudança climática, e as crianças e os adolescentes são muito impactados por isso, inclusive, né, porque estão em fase de desenvolvimento. Então, entender que, sim, acho que é um grupo que já tem um alto índice de vulnerabilidade. Então, próprios estudos da Unicef, um estudo recente que a gente teve da Unicef analisando, né, a questão da mudança climática no Brasil, já demonstrou que 40 milhões de crianças e adolescentes estão mais expostas a algum risco, né, por conta do clima, o que representa já 60% das crianças dos adolescentes do país, ou seja, mais da metade das crianças e adolescentes do nosso país estão expostas a algum risco climático. Então, elas estão vivenciando isso diretamente, né? Mas tem também uma questão muito dessa quase uma reparação, né, histórica, que deve ser feita, porque é um dos grupos que mais tem sofrido e que vai sofrer por um período maior de tempo com os efeitos das mudanças climáticas, mais tempo do que nós. Eles vão ter que conviver com isso, com as mazelas da questão climática por muito mais tempo, mas também foram as pessoas que menos contribuíram, né, com esse processo para a gente chegar na situação em que a gente vive hoje. Então, acaba entrando, né, um pouco nessa, como a gente consegue incluí-las e também considerá-las, né, como parte da solução, porque elas são parte da solução e uma parte fundamental dessa solução. E aí eu acho que entra um pouco nessa discussão, voltando, né,
no debate sobre o direito à cidade, nos componentes do direito à cidade, que é a questão da cidadania inclusiva, de como a gente tira, né, as crianças, adolescentes, jovens, esse lugar de vítima, né, ainda que elas sejam altamente afetadas, estejam em situação de vulnerabilidade maior para a questão climática, elas também, né, têm suas demandas, seus desejos e suas necessidades. Então, como a gente coloca também esse grupo no papel de agentes, né, da mudança, de agentes, sujeitos de direitos que, de fato, têm suas vontades e que devem ser ouvidos, né? Porque, no geral, o que a gente vê nesse debate, inclusive nesses processos da COP, aí no debate, é um debate muito adultocêntrico, né? É o que, normalmente, os adultos que contribuíram altamente, diretamente para as mudanças climáticas, o que eles acham que é melhor para combater as mudanças climáticas, né? E não ouvindo as vozes que estão sofrendo com isso, que vão ter que continuar nesse combate no futuro. Então, eu acho que cada vez mais trazer esse tema, trazer dados que sejam dados e informações que sejam acessíveis para esse grupo. E se já é muito difícil de compreender, né, os debates que se faz sobre o clima, para quem já, né, já é mais maduro, no sentido de estar ouvindo há mais tempo falar desse assunto, imagina, né, para um público que ouvindo fala disso agora e que precisa, de fato, entender, ter mais informações e entender desse tema. Então, é necessário que a gente tenha uma comunicação mais inclusiva, mais acessível, sobre o que são as mudanças climáticas, o que elas implicam, e o que é necessário fazer, né, agora, incluir esse grupo, que é mais do que essencial, que é um sujeito de direito, que é um agente, de fato, e não é apenas vítima, né. Então, enfim, eu acho que o direito à cidade traz um pouco também dessa dimensão de cidadania inclusiva, e de pensar, né, nas diferentes contribuições, na diversidade de demandas que existem a partir de diferentes grupos sociais para esse tema, né, das mudanças climáticas. Entendendo também que o não direito à cidade das crianças e adolescentes, que é uma realidade, né? Se a gente for parar para pensar também, o planejamento das nossas cidades é muito adultocêntrico, é muito inacessível de diversas formas a nossa infraestrutura urbana, nosso mobiliário urbano, não responde, né, às demandas e necessidades desse grupo. Então, a não garantia do seu direito à cidade, muitas vezes, é um grupo também que, impactado por todas essas desigualdades interseccionais que atravessam suas famílias, também é um grupo que tem a privação de diversos direitos básicos, né, o acesso à moradia, o acesso ao saneamento básico, ao direito à água, ao direito à energia, como isso também impacta de forma diferenciada a sua vida, com reflexos para o seu desenvolvimento futuro, para as possibilidades, oportunidades que essas crianças vão ter. Então, o direito à cidade para as crianças e adolescentes também tem que ser uma prioridade, porque normalmente quando a gente fala de direito à cidade, a gente também sempre remete, né, a uma pessoa adulta, e a gente esquece que existem demandas que devem ser ouvidas dessas crianças e que, se ouvidas, elas também vão contribuir para uma melhor adaptação desse grupo, né, para os futuros impactos do clima. É isso. Maravilha, Kelly. Te agradeço muito por participar aqui com a gente hoje do Territórios Educativos para a Justiça Climática. Estamos chegando no fim da nossa conversa. Queria só te perguntar se tem algum aspecto que eu não tenha mencionado ou perguntado que você acha que vale a pena falar, ou alguma consideração final? Eu acho que a gente também tem tratado muito de um debate conectado a tudo isso, direito à cidade, justiça climática, que é a questão do cuidado, né? Em como as mudanças climáticas
elas aumentam as demandas de cuidado por grupos já vulnerabilizados, idosos, crianças, que a gente acabou de falar, crianças e adolescentes, e isso acaba sobrecarregando ainda mais também as pessoas que cuidam, né, que são, sobretudo, mulheres, mulheres negras. Então, como a gente também olhar para a centralidade do debate de cuidados no nosso planejamento urbano, também é uma estratégia de adaptação climática, né? Porque cada vez mais, com essas crises recorrentes, a gente vai ter uma demanda cada vez maior por cuidados decorrentes do clima. E quem que vai realizar esse cuidado, né? A gente vive numa estrutura que já não suporta mais, e isso vai ser cada vez uma demanda que deverá ser cumprida, suprida, e por quem, né? Então, pensar também nessa dimensão do cuidado e na sua intersecção também com gênero, raça, eu acho que tem tudo a ver com esse momento de crise climática que a gente tem vivenciado. Perfeito. Acho que pensar cuidado como política pública, né, como uma coisa que o Estado também pode prover e fazer, e não algo que está restrito ali à sua casa, à sua realidade, à sua mãe, à sua avó, né, como tem sido, como sempre foi, né? Eu acho essa sobrecarga da família, né, da família e das comunidades. Agora o Estado não se corresponsabiliza, né? Exato. Legal. Acho que é um passo super importante que a gente está vendo os primeiros passos, né, as primeiras iniciativas nesse sentido e que eu espero que realmente se multiplique, porque também é mais um aspecto que a gente vai ter que levar em conta aí nessa questão desse mundo crise climático. Te agradeço muito, Kelly, agradeço também a quem acompanhou aqui com a gente esse vídeo, e a gente continua essa conversa no site do Educação e Território, lá no site do Polis, também nas redes do Polis, tem muito material, muita coisa, curso, vocês podem acessar e vai ser muito interessante, tenho certeza. Queria agradecer a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tá, obrigada. Obrigada.